Eu tô racionalizando enquanto você fala, né? E a gente não combinou, né? E eu percebi uma parte que eu queria te perguntar. Tudo bem se você não quiser responder, a gente passa adiante. Mas uma coisa que eu percebi, cara, aparecendo agora nesses podcasts de Red Pill e nessa galera que está conversando, principalmente porque você mostrou, né, esse lugar de onde você fala de alguém que já frequentou uma igreja evangélica, é que está começando a ter uma interseção entre uma espécie de conservadorismo religioso e uma misoginia red pill aí, né, para menosprezar a mulher, colocar ela em um lugar de subalterna e se submeter a esse cara que se identifica como o cara de valor e tal, religioso. Não sei se você está percebendo esse movimento, mas você tem alguma percepção a respeito, cara? Eu tenho, cara, eu percebi isso há muito tempo. Eu ainda era membro da igreja que eu frequentava quando eu vi essa parada rolar, sabe? Eu vi dois grandes adventos ainda no tempo que eu estava frequentando essa igreja. E que eu percebia pelas palestras que rolavam, pelos livros que falavam, lê esse livro. E eu começava a olhar para aquilo e falava, mano, isso aqui não tem a ver com a gente, isso aqui não tem a ver com a nossa realidade, isso aqui tá tentando trazer uma outra parada. Eu comecei a ver isso quando surgiu lá anos atrás, isso foi até motivo de meme, muita página de meme por aí, talvez você tenha ouvido falar, quando começou o lance do eu escolhi esperar. Sim, com Foi certeza. ali que começou essa parada, que é essa glorificação de uma relação que na época eu até falava isso na minha igreja, falava assim, olha, eu acho que isso é tudo bonitinho se você é um adolescente, tá? Eu acho que isso não contempla os adultos e não contempla, não porque eu acho que os adultos de uma igreja devam, como se fala nas igrejas, devam fornicar. Não é isso que eu acho. Eu só acho que as igrejas estavam fazendo aquilo para não discutir esse assunto. Porque o que eles não queriam era falar sobre sexo na igreja, falar sobre relacionamento dos jovens, não queriam. E na minha época de igreja ainda, eu vi acontecer uma coisa que isso marcou muito a minha parte da minha partida e principalmente sinalizou para a igreja que eu fazia parte que eu já não era mais dos deles. Porque o que aconteceu é o seguinte: durante grande parte da minha vida nessa igreja, eu era um membro ativo, pregava nos cultos, só que eu não era um membro da cúpula, digamos assim. Eu era da cadeia secundária. E eu sempre digo, eu era muito, muito, muito crente nessa época. Crente no sentido de inocência. Então, tipo assim, eu sempre buscava o melhor nas pessoas, eu não maldava nada, e, portanto, eu meio que não enxergava as paradas. E eu não sei se você sabe disso, mas no meio gospel acontece o seguinte: quando você é a pessoa que você é muito crente, que as pessoas percebem que você é muito inocente, elas não te contam as coisas. Porque elas acham que, não, não conta, não, é o irmão, não conta não, tá? Não conta essa barbaridade pra ele não. Então, por conta disso, eu acabava não sabendo de muita parada. Acabou que o tempo foi passando e, por coincidências do destino, eu precisei assumir a liderança do grupo que eu liderava. Eu era de uma dessas igrejas em célula e tal. E por conta disso, eu comecei a ter acesso às reuniões da alta cúpula da igreja. E eu comecei a ver que as discussões elas eram absurdas. Então eu lembro de que, tipo assim, eu era a pessoa que levantava a mão e falava assim: gente, vocês estão malucos? Que isso aí não faz sentido o que vocês estão falando. Um exemplo que eu sempre dou é que uma vez me chamaram, quando eu virei líder, me chamaram urgente da igreja para resolver um problema de um cara que era do grupo que eu fazia parte. Eu cheguei lá, aí quando foram me contar o problema, pareciam que iam me contar um assassinato, porque foi assim, ó, não, vem cá, temos que resolver um problema, assim, bem baixinho, assim, sabe? Um problema, porque foi o seguinte, tem um cara aí que ele é da sua célula e tal, ele não era diretamente da minha célula, eu não falava com ele diretamente, mas ele fazia parte do grupo que eu estava agora dominando, né, comandando. E aí, o assunto foi o seguinte: esse cara da sua cela, ele tava saindo com uma menina lá e eles brigaram, ele deu uma surra na mina. Eu queria que você falasse com ele. Aí eu lembro que eu escutei, aí eu me levantei e disse assim: olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse assunto aí, isso é caso de polícia. E eu vou falar pra vocês: da próxima vez que vocês me chamarem com um assunto desse nível, eu venho com a polícia. Isso não é assunto de igreja simplesmente. Isso não é assunto espiritual, isso é violência. E aí, depois disso, foi assim, foi o trampolim para eles irem me afastando das coisas e tal. Então, eu já tinha uma visão muito realista sobre isso. Porque eu já percebia que a igreja que eu frequentava, e as igrejas, porque quando você se torna um membro relevante de uma congregação, você eventualmente conhece pessoas de outras igrejas, pessoas que são líderes em outras igrejas, e as pessoas começam a te contar os bastidores. Então, eu vi que isso era uma prática generalizada, que é a igreja fazia um esforço proativo para abafar qualquer presepada machista, sabe? Qualquer coisa que o homem fazia. Ah, o homem traiu a esposa? Calma, segura, guarda, né? Vamos resolver. Mulher, por favor, segura aí.
Então, havia esse esforço. Eu comecei a perceber isso, pô, isso está errado. Porque baseado na Bíblia que eu lia e que eles deveriam ler também, estava muito errado. Então, eu vi esse movimento surgir lá dentro. Quando eu vejo esses papos surgindo hoje nos podcasts e coisas do tipo, né, que vem da extrema-direita, porque, obviamente, a extrema-direita se apossou da igreja no Brasil, que a igreja no Brasil também abraçou o poder, isso não me assusta. Muito pelo contrário. Eu olho e falo, ó, eu estava vendo esse bonde vir. A diferença, e aí talvez seja um lugar que eu esteja ocupando meio sem querer, que é a igreja evangélica ela tem um padrão, que é as pessoas são ensinadas a não questionar o seu pastor. O pastor fala absurdo, não se questiona. E por conta disso, as pessoas vão escutando esses absurdos e vão normalizando. O que eu faço é questionar, com a diferença de que, como eu venho de lá e como eu sei do que eu estou falando, eu chego e falo: olha, o que ele está falando é um absurdo, está aqui a Bíblia para provar, inclusive, que o que ele está falando é um absurdo. Ele está se baseando em coisas da cabeça dele. Então, eu estou acabando meio que virando ocupando esse lugar, por divina providência, eu diria, inclusive, mas não me surpreende, não, essa parada do Red Pill se abraçar com a igreja para um conservadorismo. Por quê? Porque é muito gostoso para os caras, né? Porra, imagina isso. Você é a causa do problema, mas não, calma, o problema não é você, o problema é só as mulheres. O problema é o mundo, o problema não é você. Desculpa, gente, o problema são os homens, sim. Os homens vacilam pra cacete. Tá? E eu não tô falando que mulheres também não podem vacilar, mas em específico, na causa Red Pill, o problema começa e termina nos caras. Tá? Se os caras fossem, e aí agora falando aqui, que é como alguém que veio de igreja, se os caras fizessem aquilo que a própria Bíblia diz, a Bíblia tem um versículo que ela diz assim, ó, que é o famoso versículo que todos usam, que é assim: falam que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Só que no versículo seguinte diz assim: que os maridos devem amar as esposas como Jesus amou a igreja, a ponto de se sacrificar por elas. Esses caras não se sacrificam pelas esposas, nem de longe. Aí fica com esse papinho de submissão. Desculpa, mano, isso é preguiça. O cara tá usando metade do versículo para poder ser otário. E aí, mano, não tem um dó de otário, não. Muito bem, animal. E assumindo, né, um pouco desse viés mais pragmático, né, que você falou um pouco antes, né, pensando agora sobre o que você está falando, é uma maneira também da galera Red Pill pegar emprestado, né, a infiltração do poder evangélico para Uhum. poder ganhar relevância, ganhar moral, né, na sociedade, né? Que desgraça, que É. praga, cara. E assim, cara, ó, uma vez eu vi um desses coach de de marketing digital. Eu vou até falar o nome que talvez você conheça, Ryan Santos. Não conheço, mas vou me Ryan, informar. Ryan Santos é um cara que está há muito tempo. Ele falou uma coisa há muitos anos atrás que me marcou muito. Ele disse assim: olha, a audiência de Instagram é burra. E quando ele falou isso, eu fiquei, putz, mano, mas. E aí eu comecei a perceber que, de fato, cara, assim, ó, infelizmente, a massa em geral ela é burra, né? O povão é burro. Isso quer dizer o quê? Que é muito fácil você manipular as massas. Então eu falo uma coisa que a galera meio que já acredita barra gostaria que acontecesse, e eles compram o seu barulho, sabe? Dão razão para esses caras. Aí o que eles fazem logo depois? Eles monetizam. É simples assim. Então, é, falar esse tipo de coisa que agrada os caras é bom. Por quê? Porque os caras acreditam nesses caras, aí eles vão lá e falam: ó, vou te vender aqui a fórmula do sucesso, né? E o cara acredita, o cara compra lá um curso de 2, 3 pau, que é o que esses caras fazem, e aí, ó, os caras vão ficando cada vez mais milionários. Então, assim, caras, vocês, infelizmente, estão caindo na mão desses caras, tá? Porque faz parte do truque. É muito fácil na internet eu me destacar propagando opiniões extremas. Por quê? Porque elas causam repulsa, por causa da repulsa, todo mundo começa a falar a respeito, aí eles ganham espaços que eles antes não tinham, e aí, como eu trabalho com internet há muito tempo, deixa eu falar um segredo para vocês. Existe uma ferramenta de marketing digital em todas as plataformas, Facebook e Google, chamada Remarketing, que é o seguinte: eu literalmente consigo rastrear as pessoas que acessaram o meu perfil. Aí, a partir disso, eu injeto uma grana no Facebook e começa a aparecer para todo mundo. É o que esses caras fazem. Eles não aparecem na sua timeline à toa. É tudo mídia paga, irmão. Tá? Então, eles aparecem, vão te influenciando, vão te fazendo acreditar no mundo paralelo, porque esse mundo não é real, né? Ele não funciona assim. Você acredita e daqui a pouco você tá lá dentro de uma confraria, sabe, de machos e tal, dando grito e pagando uma nota para fazer parte disso,
para poder, o pior, né? Para poder liberar suas frustrações para um cara que tá te cobrando horrores. Sendo que você podia pagar terapia, meu irmão, para início de conversa. Mas tudo isso, cara, é tudo um castelo de cartas para poder ganhar mais dinheiro em cima das tão temidas inseguranças mais. Gente, a gente é homem, a gente tem insegurança, cara. Sabe? A gente precisa assumir isso. Enquanto a gente não assume, a gente fica nessa de sou macho alfa, sabe o que acontece? Esses caras vão ganhando rios de dinheiro em cima da gente e não estão nem aí com a sua saúde mental, por exemplo. Os caras estão morrendo em corrida de coach aí, porque os caras não estão nem aí. Aí você confia nos caras e foda-se, meu irmão, porque esses caras não têm preparo nenhum, tá? Porque eles estão escondidos através do arcabouço da grana. Porque, de novo, é muito fácil eu mascarar as minhas inseguranças com dinheiro. Eu não preciso demonstrar minha segurança, eu tenho dinheiro. Só que a gente está caminhando uma realidade econômica que a gente que é pobre, a gente não tem grana, meu irmão. Então, assim, o que nos resta é a gente ser verdadeiro, que isso vai ser muito melhor pra gente, tá? É isso. Muito bom, Fábio, muito bom. Inclusive, gente, pesquisem, hein, sobre, né? Todos esses exemplos que o Fábio deu são reais, assim. Cara gritando da masculinidade em auditório, gente morrendo em corrida porque tá seguindo coaches iluminados aí, enfim, péssimas situações que estão muito próximas e muito reais, né? Fábio, vamos lá então, cara. Essa história já está coalhada de exemplos, mas eu queria saber se tem algum mais próximo que ilustre um momento em que você se sentiu homem de acordo com essa definição que você colocou. Cara, olha, acho que os mais recentes, eles são, assim, eles não são tão específicos, mas eles ilustram bem. Eu acho que eu diria que é literalmente a minha conta do TikTok hoje. Porque, assim, olha, o TikTok, ele atinge uma audiência mais jovem, inegavelmente. Uma audiência que não queria mais estar no Instagram, e o algoritmo dos caras é muito bom, isso é inegável. Então, eu vejo as pessoas, os comentários no TikTok falando assim, poxa, essa explicação que você deu me ajudou, eu entendi isso daqui, sabe? Eu entendi esse ponto de vista. Isso me deixa feliz pra caramba, cara, porque eu olho e fico assim, vendo alguém lá no sul do Brasil, por exemplo, que viu aquilo e, pô, isso me ajudou, eu não me sinto mais sozinho, sabe? Eu penso mais ou menos isso aqui. Então, isso me deixa muito feliz. Então, esses são os exemplos mais próximos que eu tenho hoje. Comentários do TikTok. Que sensacional, cara, que legal. Parabéns, muito, muito legal mesmo. E de fato, viu, cara, assim, parabéns mesmo, porque, né, vi no seu canal, mas também vi lá no Meteoro Brasil a maneira como você coloca suas opiniões, além de ser muito elucidativo, traz pontos de vista que eu acho que a maior parte das pessoas não pensou, saca? Então, da hora mesmo. Então vamos lá, cara. Última pergunta formal. Uma mensagem do Fábio Chocolate, como se tivesse um grande megafone e todos os homens do mundo pudessem te ouvir. Uma mensagem para os homens do mundo. Caras, olha, é o seguinte, você não aprende a ser homem do dia pra noite. Isso literalmente é uma construção. Principalmente porque uma coisa é você ser homem segundo eram os nossos pais. Outra coisa é você ser homem segundo a nossa geração. Nós temos novos desafios. Inegavelmente, tá? Nós temos novos desafios. Quer ver um desafio para a nossa geração de homens saber lidar com pessoas de outro gênero, cara, sabe? Uma mulher trans, um homem trans, a gente tem dificuldade com isso, tá? Então isso é um desafio do nosso tempo. Então a gente literalmente está aprendendo. E é muito mais fácil você escutar essa discussão inexistente que só existe na internet, do gênero neutro, por exemplo, e você virar torcer o nariz para o lado e ficar, eu não quero fazer isso. Só que a gente não, cara, isso é uma discussão do nosso tempo. E quando a gente começa a aprender isso, cara, é tão massa quando você escuta alguém falar assim, pô, o fato de você ter me respeitado, pô, foi muito legal isso. Então, assim, ser um homem do nosso tempo é estar em constante aprendizado. É você entender que você precisa baixar a bolinha e escutar, mano, sabe? Pergunta, tá com dúvida, pergunta. Você não precisa saber de tudo. Pergunta, sabe? Se dê esse espaço. Seja alguém aberto a ouvir. É assim que você vai construindo a sua masculinidade, principalmente do nosso tempo. E no mais, cara, tente estar próximos, ter como exemplos outros caras que podem te ajudar, porque tem caras que vão te ajudar, tem caras que não vão te ajudar, tá? Isso é normal. Tem gente que vai te ajudar em certos assuntos, mas não em outros. Então, eu vou até te indicar pessoas que você pode assistir na internet que vão te ajudar a ser um homem do nosso tempo, tá? Pô, então, vou tá aqui o Leonardo, para você acompanhar sempre que você puder. Me acompanha também, porque eu também estou tentando fazer isso. Então, também a gente tem o Luigi fazendo isso. O próprio Casimiro, irmão. O Casimiro volta e meia, ele fala, mano, olha, isso aqui dá um vacilo. Então, assim,
ouça caras também do nosso tempo para você aprender a ser um homem do nosso tempo, porque são nessas experiências peculiares que a gente vai vendo que a gente tem bons exemplos para dar. Porque não tem manual no fim das contas, cara. A gente tem o básico que é, sabe, tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratado. Mas no mais, mano, a gente vai pegando a manha, a gente aprende com a experiência do outro. Olha, uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu faço live todo dia lá na Twitch, de segunda a sexta, e a primeira hora da live é batendo papo com a galera. Aí volta e meia eu conto uma, fico contando história pra galera, pô, isso aqui eu sofri, isso aqui foi maneiro. É assim que a gente se conecta com as pessoas e através de exemplos, a gente, pô, isso aqui foi maneiro, isso aqui me aprendeu. Pô, eu passei anos escutando o Jovem Nerd e aprendendo muita coisa desses exemplos. Então é isso, cara, é tentar pensar no mar da internet caras que podem ser exemplo para você, pô, isso aqui me ajudou, sabe? Acho que seria isso o grande exemplo, o grande Sensacional. papo. É, só mais alguns, hein? Rapidinho, Fábio. Álvaro Borba, Ian Neves, Gustavo Gaiofato. Essa galera, cara, para mim também são, nossa, são sempre explosões da cabeça. E obrigado por isso. Cara, acho que das perguntas que eu tinha, aliás, ótima mensagem para os homens do mundo. Acho que uma coisa que é legal até falar, Fábio, cara, teve uma vez que eu estava participando de um time em uma empresa que eu trabalhei, que era o time de diversidade e inclusão. Eu fui um dos fundadores do time. E aí, bizarro, né? Porque, tipo, bizarro, quer dizer, eu, homem, entre parênteses, branco, hétero, participando de um time de diversidade e inclusão, né? Mas, e aí a minha bandeira lá era a luta contra a masculinidade tóxica, mas ali, cara, eu tive contato com gente que tinha bandeiras, né? Lutas contra gordofobia, contra etarismo. Tinha uma mina trans, cara. E foi a primeira vez que eu tive contato próximo com uma pessoa trans. De virar minha amiga, de conversar, saca? E, tipo, Uhum. o que você falou é muito verdade, assim, cara. Porque eu acho que, enquanto tá longe, né? Enquanto não faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, é muito fácil você ir pra uma tribuna, colocar uma peruca e falar que se sente mulher. Saca? É fácil e bizarro vilanizar gente que é tão gente quanto a gente, que tem anseios, que tem sentimentos, que tem inseguranças e coisas para acrescentar, saca? Enquanto você não coloca isso dentro da sua vida, é muito fácil manter a distância. Mas essa sua mensagem, cara, de vamos ser homens do nosso tempo. Caralho, velho. Arrepia, cara. Foda, muito bom mesmo. Então tá, Fábio, né? Obrigado, cara. Assim, né? De novo, não vou conseguir agradecer o suficiente, mas muito, muito, muito obrigado por estar aqui, por aceitar o convite, por trazer pontos de vista que definitivamente não faziam parte do meu radar, por me ensinar e pela conversa. O que eu posso dizer é, se tiver alguma coisa que eu puder fazer, conta comigo sempre. Tamo junto na batalha. Eu num front diferente, Aí. mas ainda assim em um front complementar. E, cara, o espaço está aberto para você falar o que quiser, se despedir das pessoas, e é isso. Bom, de novo, eu que agradeço, cara. Eu acho que todos os homens desse tempo têm uma luta, de certo modo, de não se deixar levar pelos próprios traumas a ponto de se tornar um red pill, tá? Isso nem de longe ser saudável. E a mensagem que eu posso dizer é repetir aquilo, cara, é tentar se cercar de bons exemplos, porque no fim, não só homens, mas o ser humano, a gente é muito sociável, né? A gente quer estar em grupo e tal. Tente estar em grupos maneiros, cara, tá? E assim, eu sei que nem sempre isso é fácil, dependendo de onde você mora, isso é quase impossível, mas se você de repente não tá conseguindo estar num grupo maneiro, talvez você precise criar o seu grupo maneiro. Então, o aprendizado massa que eu tive do meu tempo de igreja também foi esse. O cara que era meu pastor na época, o pastor jovem, ele falava muito isso pra gente. Ele falava assim, galera, vamos nós sermos um grupo legal? Então, assim, é tentar você, de certo modo, ser um grupo legal. Como que você pode fazer isso inicialmente, cara? Vamos à internet. Então, pô, assim que você tá vindo o Leonardo, me assiste. Honestamente, sabe? A minha live ainda é uma live relativamente pequena, mas é uma galera massa que tá lá. Então você tem a chance de conhecer uma galera e trocar uma ideia. E, pô, você conhecer outras percepções de mundo. E aí você vai, literalmente, aprendendo com essa galera do nosso tempo como é a vida, mano, sabe? Tipo, como é que é a vida aí de uma pessoa que mora mais longe que você, em outro ponto do Brasil, e aí você vai pegando as manhas, você vai começando a ter experiência. Ó, esse tipo de aprendizado, isso é incalculavelmente valioso, tá? Em qualquer lugar que você chegar, o fato de você poder falar assim, olha, eu tenho contatos, sabe, em outros lugares,
Isso abre os olhos de quem vai te contratar de repente, porque pensa assim, essa pessoa é articulada, sabe? Essa pessoa é maneira, tá? Então isso faz diferença, então isso ajuda. Então eu diria que o principal conselho é tente ao máximo se cercar de lugares legais. E a internet, ainda bem, pode nos ajudar. Então, tenta assistir, né, acompanhar, estar próximo de perfis que você olha que, pô, isso aqui é legal. E quando eu digo legal, é legal no sentido divertido, mano. Pô, é legal o papo que esses caras conversam, porque a gente aqui tá tentando ser legal também, né? Então, é divertido. Então, se aproxima, chega junto, troca uma ideia, deixa um comentário, porque isso vai tornando a parada legal. E com o tempo, quando você vai vendo com o tempo, você vai se tornando alguém melhor, sabe? Alguém que, pô, eu já converso melhor, eu já me expresso melhor. Eu digo para vocês, a minha capacidade argumentativa, como eu até mencionei aqui há pouco, veio muito de podcast. Escutar podcast, ou me ajudou a ter outras percepções de mundo, sabe? A entender que, é assim, pô, isso aqui é legal, um ponto de vista maneiro. E hoje, com a internet, a gente tem uma profusão de outros atores que podem nos ajudar a melhorar o nosso raciocínio. Como o Leonardo falou, né? Por você, de repente, mostrou um ponto de vista que eu não tinha pensado, estava fora do meu radar. Isso é muito comum. Existem vários pontos de vista que estão fora do nosso radar mesmo, né? Mas à medida que a gente vai se abrindo para ouvi-los, a gente vai pegando a mãe. Então, para início de conversa, eu diria isso, cara. Se possível, nos acompanhe mais. Isso já vai te ajudar. E aí, com o tempo, você vai abrindo o leque, você vai conhecendo que a gente está o tempo todo também mostrando outras pessoas, né? Dando outros exemplos. Isso vai ajudar, eu não tenho a menor dúvida, a você se tornar cada vez mais um homem do nosso tempo. Maravilhoso, maravilhoso. Então, Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Gente, eu também vou estar lá na live do Fábio, certeza. Obrigado pela dica. E é isso. Espero vocês nos próximos vídeos e espero que vocês, de novo, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no meu canal, no canal do Fábio e dessa galera para ter boas influências. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Abraço gigante. Abraço gigante Tamo junto. apertado, cara.